Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Estou com a professora Carla Noura Teixeira e daremos continuidade nos painéis do nosso evento. Hoje a professora Carla vai nos brindar com a palestra sobre o tema Reflexões sobre o Direito Internacional frente ao mundo em transição. A professora doutora Carla Noura Teixeira, ela é doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é advogada, coordenadora do programa de pós-graduação estrito sensu em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, UNAMA, é líder do Grupo Permanente de Estudos e Pesquisa CNPq, Direito Internacional para o Século XXI é a temática do grupo. Querida professora Carla, grata satisfação em estar aqui contigo e presidir este painel. E, sem mais delongas, eu passo já a palavra à professora. Muitíssimo obrigada, professor Rui Badaró, pela gentileza, pela acolhida de estarmos aqui nessa tarde. Quero, acima de tudo, antes de abordar o tema proposto para esse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, deixar um registro público de dois grandes agradecimentos. O agradecimento ao convite do presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional, professor Wagner Menezes, que sempre acolhe nossos pedidos, nossas demandas, com aquele sorriso, aquele dinamismo e simpatia que lhe configura. Além disso, eu estou duplamente honrada de estar aqui nesse dia, porque antes participei em congressos de Direito Internacional, da BDI, como pós-graduanda. Então, hoje eu estou, como conferencista convidada, me sentindo muito realizada. Então, eu tenho esse registro público a ser feito, porque a minha realização se deve ainda mais pela minha formação em pós-graduação ter se dado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E quem me recebeu na PUC é o grande homenageado deste evento, que é o professor Dr. Cláudio Finkelstein. Dr. Cláudio Finkelstein, daquele jeito sereno, tranquilo, extremamente observador, mas de uma generosidade incrível, que me acolhia no seu escritório de advocacia, à época no Pacaembu, e eu saía de lá carregada com 18 livros emprestados. Então, a todos aqueles estudantes, pós-graduandos, que estão nos acompanhando hoje aqui nesse congresso, saibam que a caminhada, ela pode ser muito mais suave quando nós temos um guia tão icônico e que tão justamente é homenageado nesse congresso como o professor Dr. Cláudio Finkelstein. Feito esse registro, essa homenagem e esse agradecimento duplo, eu vou abrir aqui um compartilhamento de tela, vamos ver se vai dar tudo certo, porque eu preparei uns slides para que nós possamos abordar a temática aqui proposta. Vamos ver se eu consigo. No seu tempo, professora, sem problema algum. Ai, obrigada, professor Rui. Vamos ver se eu consigo. Fiz todos os tutoriais possíveis. Não sei se eu vou estar compartilhando a tela nós mesmos. Bem provável. Eu acho que eu estou compartilhando nós dois. Exatamente. Ai, meu Deus. Perfeito. E agora, estamos compartilhando os slides, será? Sim, sim. Sim, professor Rui, o senhor me auxilia, por gentileza, confirmando aí essas características aqui dessa plataforma que está nos acolhendo no dia de hoje. Então, eu vou até tentar ampliar, que eu acho que fica melhor a visualização para aqueles que estão nos acompanhando. Perfeito. Ficou perfeito? Que bom, Ótimo. então. Então, vou dar continuidade aqui à minha fala, cuidando sempre de preservar aí o tempo que é designado para eventuais, no futuro, comentários, perguntas, provocações, que são todas muito bem-vindas para que nós possamos aí construir, sempre novas reflexões e teorias. A minha proposta hoje é trazer algumas reflexões sobre o direito internacional,
frente ao mundo em transição. Principalmente reflexões sobre o direito internacional em face à constatação da crise sanitária que nós vivemos. Obviamente, é o tema que aí está, inclusive a Europa já está vivendo o que se chama de segunda vaga, ou segunda onda da pandemia. Hoje mesmo eu recebi notícias do retorno e do crescimento das estatísticas de dados de pessoas contaminadas, inclusive com muita gravidade na Espanha. Já falando com um professor português, assinalava as eventuais restrições já e medidas de controle de fronteira entre os países. Então, a problemática que se apresenta para a gente, é óbvio que eu não vou aqui fazer predições, né, de futuro, porque aí eu não seria uma estudiosa do direito, eu estaria num outro cenário, né, místico. Nós vamos fazer aqui proposições, reflexões, possibilidades que se apresentam nesse mundo que está em transição, sempre em transição, em mudança, em razão do caminhar do tempo. Em paralelo à crise sanitária que nos cerca, nós já tínhamos, sem dúvida nenhuma, uma crise econômica agravada aí pelo menos nos últimos 5 anos. E essa crise econômica vem também favorecendo ao que nós chamamos de uma crise política, com algumas movimentações de extremismos que têm crescido no globo, em alguns países. Então, hoje, nós vamos propor de uma forma breve reflexões da teoria do direito internacional, como análise, como reflexão para esse mundo em transição, não apenas uma transição impulsionada pela crise sanitária, pela pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, mas também em paralelo com as demandas e as crises políticas que têm gerado, como nunca antes, severas e grandes migrações populacionais, né? Não só por migrações por anseios econômicos, mas nós temos migrações pautadas em razão de questões políticas, ideológicas, e, em paralelo a isso, nós temos que lembrar um pouco da própria história do direito internacional. Nós não podemos mais pensar num direito internacional que seja assentado tão somente na vontade dos Estados. O direito internacional clássico, ele muito, na minha percepção, foi superado pela afirmação do que eu costumo convencionei chamar de direito internacional contemporâneo, a partir principalmente das mudanças que ocorreram durante o século XX. O século XX, o século que é tão celebrado, né, por tantas mudanças céleres que ocorreram, que o Eric Hobsbawm, ao escrever A Era dos Extremos, né, diz que é o breve relato do século XX. Ele teve a ousadia, como historiador, de escrever sobre um século em que ele vivenciou, e já na apresentação pede desculpas por isso, dizendo que não é o papel do historiador, mas com muita acurácia na narrativa, em falar do modo acelerado como nós ingressamos no século XX. Veja que passados, nós já estamos agora em pleno século XXI e já vencemos o primeiro quinto disso. A partir do ano que vem, nós inauguramos o primeiro ano, né, para fechar o quartel, os 25 primeiros anos do século XXI. Então, cabem reflexões. O direito internacional anterior e posterior à Segunda Guerra Mundial são totalmente distintos. O Louis Henke diz, existe um direito internacional anterior e um direito internacional posterior. Anos depois, eu fui parafrasear o Louis Henke e disse que deveria ter um direito internacional após o 9/11, 11 de setembro, que também trouxe ingredientes de novos atores e partícipes para a arena internacional, dentre eles a força e a agenda do terrorismo internacional. Então, nós teríamos que ter outras reflexões e posturas. A Segunda Guerra trouxe a reflexão da possibilidade da autodestruição. O que nós tivemos em 1945, com a conformação da Organização das Nações Unidas, deve sempre ser prestigiado, deve sempre ser privilegiado. A criação da ONU,
a formação dos espaços comunitários como intento integracionista europeu que resulta na União Europeia que aí está, devem ser prestigiados. Eu não estou aqui dizendo que não existam questões, ranhuras a serem observadas, mas o que eu estou dizendo é que o direito internacional, antes assente na voluntas estatal, na sua exclusividade, teve que ter o seu locus deslocado, foi deslocado para também a assunção e a percepção de espaço para novos partícipes, novos sujeitos de direito internacional, dando também protagonismo às organizações internacionais. Isso gera um rearranjo na teoria do direito internacional muito impactante, porque nós vamos ter organizações. Atualmente temos mais de 300 organizações internacionais nas mais variadas áreas e frentes que trazem uma produção normativa muito significativa, ou seja, uma produção de feixes de direitos e obrigações que tocam, que atingem, né, os atores, os partícipes do cenário internacional e, inclusive, o indivíduo. O ser humano, para ele é construído nesse cenário pós-Segunda Guerra Mundial a possibilidade de, inclusive, agir em face ao Estado, de invocar a responsabilidade internacional do Estado perante foros internacionais. É claro que dentro da sua legitimidade possível, dentro dos sistemas regionais, nós vamos ver a formação, o crescimento, a consolidação de membros da sociedade civil, ou seja, órgãos não estatais, nem tampouco interestatais, mas as organizações não governamentais, também atuando. Se estuda cada vez mais o que nós chamamos de um ativismo transnacional, em que as causas, as questões, elas deixam em muito de ser locais e elas passam a ser globais, pela percepção, como um grande legado da Segunda Guerra Mundial, de que aquele Estado soberano, né, que tudo determinava, que não encontrava limites, salvo na sua relação com outro homólogo, com outro Estado, ele passa a encontrar limites num novo contorno jurídico, na nova interpretação da soberania estatal na arena internacional, que é uma soberania emoldurada no direito, encontra limites no direito internacional. Aí nós temos essa disrupção, essa passagem para o século XXI. Por quê? Porque nós vivemos um bilateralismo, havia um protagonismo, como a imagem aqui compartilhada, entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós temos a dissolução da União Soviética e uma formação e a assunção de novos papéis, ainda de um lado os Estados Unidos e de outro lado a China. Os embates não se dão mais, brinco eu, na arena da espionagem, existem ainda esses, obviamente, existem também as corridas armamentistas, aí estão, mas não é a questão que se vê na mídia e nas forças da geopolítica, que seriam as pressões sobre o domínio da tecnologia e da melhor arma de destruição em massa, que ainda está lá. Mas hoje, as arenas de enfrentamento, elas se dão muito mais perante uma Organização Mundial do Comércio, perante as outras pressões que ocorrem nessa figura, que deixou de ser bipolar e passou a ser cada vez mais multilateral. Então, o século XXI vai nos trazer essa necessidade de desafio, de novas reflexões. Né? O terrorismo pós-11 de setembro muda a dinâmica da circulação das pessoas no globo, do mapeamento de conflitos, da responsabilidade por causas e efeitos, dos pactos que passaram a ser reconduzidos e reconstruídos em propostas, por exemplo, da Organização das Nações Unidas, como temos, que eu chamo propostas, eu apelidei de propostas do bem viver, como a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o milênio, como as campanhas e a percepção e a força de um processo educacional global que cria uma cultura de legalidade, como nós temos os esforços do Escritório das Nações Unidas para o controle de drogas e crimes, né, que é
UNODC, ou alguns chamam de UNODC. Então, esse conflito, essa nova bipolarização, Estados Unidos e China, já inaugurava o cenário, né? A crise do aço, por exemplo, as dissensões quanto à Convenção Climática e a postura desses países, retrocedendo em muito em ganhos na construção e na tessitura do princípio do desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso já estava na mesa das negociações muito antes da chamada crise sanitária que agora nós temos por força da Covid-19. E falo isso porque há uma tentação muito grande de dizer que a crise econômica é consequência da pandemia, quando a crise econômica ali já estava, e ela pode sim ser agravada pela situação da pandemia. E aí que vem as reflexões, o que fazer, né? E aí os internacionalistas têm observado e têm escrito sobre o plano na estruturação dos estados, como dois grandes caminhos, como se houvesse dois grandes caminhos, que seria um retrocesso às políticas unilaterais, voltando para uma construção de uma lógica isolacionista e nacional, ou o fortalecimento, na qual eu já adianto, dando um spoiler do final da minha fala, que seria o fortalecimento do diálogo multilateral, com o fortalecimento dos novos atores internacionais, que não são tão novos, mas que são partícipes arrojados e que devem ser reconhecidos como fontes, como criadores de fontes de direitos e obrigações internacionais. As organizações internacionais, as organizações não governamentais e também o indivíduo. Então, temos com isso, nesse período, nessa disrupção para o século XXI, a dissolução do consenso da Guerra Fria, com o enfraquecimento da sociedade aberta, né, da democracia liberal, da economia de mercado. É feita essa análise. E essa análise passa, inclusive justifica, que há um questionamento dos estudos e observatórios globais sobre democracia, sobre transparência, do porquê nós estamos vendo em alguns rincões o apoio ou o recrudescimento de ideologias extremistas. Então, aqui, né, nessa distribuição global, nessa fonte de pesquisa do Banco Mundial, que foi veiculada ainda em dezembro de 2013, né, veja, 7 anos atrás, já fazia uma análise correlacionando a ampliação ou a redução do crescimento de renda entre países emergentes e países desenvolvidos. E que com essa análise a gente vê que onde eu tenho perda de poder aquisitivo, onde eu tenho redução de acesso aos bens, né, no cenário econômico, eu tenho, em contrapartida, nesses países, o recrudescimento de ideologias extremistas, ou seja, eu tenho solo fértil para o retrocesso. E o que nós vamos refletir, portanto? Nós vivemos um estado de pandemia no mundo globalizado. E quem foi que disse que havia um estado de pandemia? A Organização Mundial da Saúde. Está dentro das suas missões institucionais. E com o reconhecimento disso, e em paralelo à crise econômica, à crise política e esse recrudescimento de ideologias extremistas, muitos ataques à Organização Mundial da Saúde têm sofrido e continua sofrendo. Quando ninguém está livre de críticas, em qualquer área, em qualquer segmento de atuação, mas quando a Organização Mundial da Saúde sempre atuou na base como um estándar de princípios, preceitos éticos na área do biodireito, da biomedicina, um inventário ético da pesquisa, dos alertas, dos diagnósticos. Então, existe uma função, mas nunca antes como no ano de 2020, nós vimos tanto a população se aproximar tanto do que seria uma organização internacional como a Organização Mundial da Saúde. Então, as críticas que eu escuto, se é com máscara, sem máscara, se é com lockdown, sem lockdown, se há abertura ou fechamento das questões, a reflexão que eu proponho é que o estado de pandemia ele não é local, e ele não vai ser resolvido
também numa medida isolada, com um completo fechamento e estreitamento de fronteiras, que é uma medida, por vezes, né, que pode vir a ser considerada válida por vezes, claro, dependendo da dimensão territorial e da forma daquele Estado, mas, mesmo sendo válida, a Organização Mundial da Saúde não pode ser responsabilizada, né? Eu já vi autores professando, escrevendo, de uma eventual responsabilidade internacional da Organização Mundial da Saúde pela forma como se manifestou, pela forma como direcionou as questões em relação a esse estado pandêmico. Nós temos que lembrar que não há certezas sobre as características do Covid-19, sobre o coronavírus. Então, existem sim, existem erros, existem acertos. E nesses acertos é que nós temos que construir os consensos. Os estados que buscarem a grande invenção da vacina de forma isolada, nós temos que refletir, sabe? Tem que vir para a mesa de negociações desses estados partícipes, junto com eles, os outros atores dessa sociedade internacional. Porque eu posso pensar assim, eu vou salvar a população desse estado, mas esse estado ele não é independente e autônomo no âmbito internacional, nas questões, por exemplo, econômicas. Ele é dependente do fluxo de balanças comerciais, ele é dependente de importações de tecnologias, ele é dependente da exportação de commodities, a variar conforme o perfil de cada país, de cada estado. Por seu turno, desnudou também, trouxe como um nervo desnudo a situação da pandemia, a observação de algumas crises diplomáticas, né? A Espanha teve um entreveiro severo com a Turquia, a época da compra de materiais de EPI, de máscaras, que aportaram na Turquia, mas não conseguiram chegar de plano, no tempo mínimo, que seria bom, seria o melhor em razão da emergência, no território espanhol, em razão de desembaraço de questões, que levou mais de uma semana, 10 dias. Então, sendo que as crises diplomáticas, eu estou dando o exemplo no cenário da pandemia, mas que já vinham pelas questões de direcionamentos das políticas externas, das políticas internacionais, por exemplo, sobre meio ambiente. As crises diplomáticas já existiam em razão dos enfrentamentos e medidas protecionistas de mercado. As crises diplomáticas já existiam em razão de normas de natureza trabalhista, impactando na circulação e forma de investimento, né, ou estratégias de ampliação de mercado das multinacionais. Então, são todos esses cenários das relações internacionais que não podem ser excluídos na forma da reflexão que se avizinha para o direito internacional. E é agora, é para hoje, neste ano de 2020, nesse espaço oportuno de um congresso acadêmico de direito internacional, que os temas devem ser trazidos à baila, devem ser debatidos, para nós refletirmos quais são as estratégias, quais são as proposições, né, para esse século XXI. Nós já entendemos que aquilo que se aproximava, eu costumo dizer, um ideário de construção, de formação, de consenso, de afirmação daquele tecido humanista, toda a tessitura feita pelo fortalecimento do direito internacional dos direitos humanos em todos os seus braços, o reconhecimento das migrações dessas ideias, desses princípios internacionais que passaram a ser internalizados pelos estados, inclusive nas suas cartas, nas suas constituições. O Brasil, por exemplo, em 1988, de forma inédita, né, em nenhum texto anterior tinha, como temos, o artigo 4º, trazendo os princípios de direito internacional regente do Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Então, quando se diz repúdio ao terrorismo, ao racismo, autodeterminação dos povos, princípio da não intervenção, eles deixaram de ser princípios fluidos da arena internacional, muitos passaram a estar expressos em textos de tratados internacionais, mas também passaram a estar assentes e recepcionados nos corpos jurídicos nacionais.
Então, o direito internacional é um direito internacional da vida, do cotidiano, né? É um direito internacional que influencia o julgamento, a atuação das cortes constitucionais. Então, quais são as proposições? É o reconhecimento e a reafirmação dos atores no concerto mundial. Nós não podemos, eu digo sempre, comportar retrocessos naquilo que nós conquistamos e pautamos em ganhos de direitos humanos. Direitos humanos. Há muitos anos escrevi um artigo, ainda mestranda, né, aqueles artigos que a gente faz de proposição de disciplina, e há muitos anos eu dizia assim, direitos humanos como parâmetros mínimos irredutíveis. Então, a reafirmação dos atores, desses atores, é a presença do indivíduo, é o reconhecimento de que as multinacionais devem sim adotar as soft laws que, por exemplo, são desenhadas pela OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que a migração de pátios industriais, sem a observação das garantias laborais, da qualidade do meio de trabalho, deve impactar de alguma forma nesse poderio econômico. Está na hora de nós buscarmos e repensarmos a política, a economia, a forma do bem viver, da implementação do desenvolvimento sustentável, mas para além de interesses, de feixes bipolares, como eu desenhava no século XX, entre Estados Unidos e União Soviética, como se desenhou, e aí está nos primórdios do século XXI, com os Estados Unidos e a China. Nisso, uma outra proposição é trazermos ao primeiro cenário o papel da paradiplomacia. A paradiplomacia é uma ferramenta fantástica para as relações internacionais, em que é inclusiva desses novos agentes nas negociações internacionais. Nós temos que pensar, inclusive, na paradiplomacia comercial, na formação de profissionais negociadores, para que nós tenhamos melhores contratos, por exemplo, os contratos de importação, como agora tivemos, de aparelhos de respiradores, com tantos escândalos, com tantas questões sobre a qualidade do produto, se eram até usados, até esses argumentos estiveram aí, né, na mídia, nas news, não sei se fake, mas nas news aí estiveram, né, e o judiciário, infelizmente o conflito instalado vai chegar no judiciário, eles vão ter que verificar a natureza desses contratos que foram feitos. Então, nós precisamos desses atores. Então, quando um Estado membro, um Estado da Federação, negocia, participa, estabelece seus contratos internacionais, quem são esses agentes? E uma última proposição que eu trago aqui é a reflexão de uma proposta de uma governança global. E essa governança global, ela vai muito ao encontro de uma tese que eu refleti na virada para esse século XXI. E eu brinco que eu fui um tanto kantiana, né, como muitos internacionalistas, ao planejar a ideia de que nós tivéssemos um feixe de normas, né, um feixe de normas que trouxesse esse conteúdo obrigatório e para além da mera vontade estatal. Com a aceitação do sobreprincípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, e o reconhecimento do ius cogens internacional, que já vem sendo afirmado. Tem uma obra fantástica do professor Cláudio Finkelstein sobre o ius cogens, que vem sendo afirmado em alguns tratados internacionais, em decisões das cortes internacionais, como, sem dúvida nenhuma, o canto, né? O canto, a ideia de que nós temos, sim, um conteúdo normativo que vale porque ele pertence a esse conteúdo mínimo e ético para o bem viver, esse conteúdo mínimo e ético de convivência nesse planeta finito que ainda é o planeta Terra. Para o futuro, eu compartilho aqui com vocês uma reflexão que eu li num relatório
e é uma frase da presidente Nízia Trindade, presidente da Fiocruz. O que nós podemos pensar, né, sobre o futuro? Ela deu uma entrevista no jornal de grande circulação, à época dos 120 anos da existência da Fiocruz. A Fiocruz tem produzido relatórios em que mostra a movimentação da ONU, do Banco Mundial, dos BRICS, vale a pena acompanhar. O informe é preparado para responder a questão por meio da análise sistemática e continuada da evolução das políticas, da situação socioeconômica e da diplomacia global condicionadas pela pandemia. Então, eu deixo com vocês a frase da presidente Nízia Trindade ao perguntar, e para o futuro, né? Quais são as reflexões que o direito internacional pode favorecer? Qual é o cenário que esse direito internacional pode nos dar com, repito, fortalecimento das organizações internacionais e o seu cenário de fontes de normas jurídicas, o reconhecimento do ius cogens internacional, o reconhecimento do indivíduo, do sempre, nunca perdido de vista o princípio da dignidade da pessoa humana, a presença dos novos agentes, as organizações internacionais, dentre outros no cenário internacional, todos dentro de um projeto de governança global, com exercício de vários mecanismos, como a paradiplomacia. E a Nízia Trindade disse assim: a pergunta não é como vai ser o mundo, mas que mundo queremos? Eu agradeço, então, mais uma vez, de estar aqui com vocês e fico à disposição. Professor Rui Badaró, muito obrigada. Obrigado, professora Carla, pela sua brilhante exposição. As reflexões são de primeira grandeza e fazem com que nós realmente possamos refletir sobre este cenário que vivemos no mundo atual. E nós já temos algumas perguntas, professora Carla, sobre a sua exposição. A Dayana Seabra Venâncio, ela indagou o seguinte: quais seriam as perspectivas, na opinião da professora, sobre os Estados Unidos e o retrocesso no papel deste país numa perspectiva de multilateralismo? Lembrando, professora, que nós temos ainda mais 2 perguntas, então eu vou pedir a brevidade, porque nós temos praticamente 6 minutos. Perfeito, professor Rui, eu me empolguei, né? Vamos lá. Quais seriam as perspectivas? Obrigada, viu, Dayana, pela participação, de estar aqui com a gente. Bem, os Estados Unidos, eles sempre tiveram uma trilha diferenciada no direito internacional, né? A análise da política internacional dos Estados Unidos, ela sofre variações conforme os republicanos ou os democráticos ascendem ali à presidência, né? Nós já fizemos um estudo olhando ali para o passado do que nós chamávamos a doutrina Bush. Hoje já se fala de doutrina Trump, né, nas relações internacionais. Nós estamos vendo nas relações internacionais um retrocesso, um afastamento de qualquer perspectiva de multilateralismo por parte dos Estados Unidos, né? Agora, o que vai acontecer depois, que seriam as perspectivas, de fato, as eleições vão se avizinhando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Professora, a estimada professora Vera Liquidato, a quem desde já rendo minhas homenagens também, ela pergunta a ti: no seu entendimento, como o multilateralismo se remodelará no desenrolar deste século e quais os prognósticos para os princípios da cooperação, solidariedade e outros? Professora Vera Liquidato, um prazer, né? Obrigada. Bem, seriam mesmo prognósticos, né? Nós temos que aportar em alguma confiança, e eu tenho que aportar na coordenação das políticas internacionais e no fortalecimento do multilateralismo. É como eu disse na minha exposição, o locus de debate vai ter que ser capitaneado pelas organizações internacionais, em especial pela Organização das Nações Unidas. Nós vamos ter que clamar por um consenso, né? O princípio da solidariedade, mais do que um princípio, ele vai ter que se tornar em metas e planos de ação. Eu tenho visto uma mudança no cenário da Organização das Nações Unidas nos últimos 20 anos, cada vez mais com ações concertadas, criando metas e projetos. E eu costumo dizer, quando criticam essas metas e projetos, dizem assim, mas isso é tão distante, é tão impossível pensar saneamento básico para todo mundo, por exemplo. Eu disse, mas nós não estamos no que é,
né? Nós estamos no dever ser. E o dever ser é aquela meta mesmo que, em um primeiro momento, parece inatingível, mas nós temos que nos organizar e nos educar para esse sentido. Muito obrigada. Que mais, professor Rui? E vem mais 2 perguntas da professora Vera, eu vou emendá-las em uma única. A concretude da governança global é a luz no fim do túnel? E, na sequência, a professora Vera ainda indaga como fortaleceremos o ius cogens no direito internacional, o ius cogens internacional. O ius cogens. Olha só, se a governança seria a luz no fim do túnel, não seria uma das únicas luzes, né? Eu não vou dizer que é um farol, mas faz parte, sim, de um dos luzeiros, de uma das imagens. Eu acredito que o direito internacional ele não pode ser pensado com saídas únicas, porque há muita complexidade. Sofre muitas críticas, alguns ainda hoje dizem que a lógica que nós temos dos direitos humanos, me perdoe, que a lógica dos direitos humanos é uma lógica, quando se afirma como universal, que é uma lógica ocidental. Coisa completamente, assim, impensável para todos aqueles que advogam mesmo em direitos humanos, por entender, sim, que são conteúdos mínimos, são preceitos, que há respeito à questão da cultura, das características locais. Mas a governança, voltando, a governança global é, sim, uma das estratégias, um dos luzeiros, um dos caminhos a seguir, né, que traz à mesa de negociação todos esses atores para serem escutados, para que eles possam compor, para que eles possam mediar, de forma imediata, sugerir e construir soluções. Quanto ao ius cogens, que é um tema que eu gosto muito, muito mesmo, eu sempre reputo o ius cogens como uma referência aos primórdios do monismo internacional, o monismo jurídico. Então, a afirmação de um direito cogente internacional, que, inclusive, independe da incorporação de tratados internacionais pelos Estados-partes. Quando eu falo de ius cogens, eu adoraria poder dizer que algumas declarações internacionais conseguiriam ter essa roupagem, né, que muitos autores trazem como fontes internacionais, as soft laws, mas que elas vão sendo arguidas, que elas vão penetrando dentro dos ordenamentos jurídicos nacionais, dentro do formato daquelas cortes, da forma de interpretar o direito, dentro do fomento da educação jurídica, né, e o ius cogens, ele tem aparecido e vale a pena colacionar e levantar nos julgados das cortes internacionais. Ele tem sido muito trabalhado nas jurisprudências internacionais. Tudo bem, professora Vera? Muitíssimo obrigada. Professora Carla, muitíssimo obrigado a nós que pudemos ouvi-la e aprender com a sua excelente reflexão. Nós vivemos um momento atípico no mundo e a tua reflexão, tanto pelo aspecto histórico, quanto com relação ao aspecto político, social e mesmo econômico, e no que concerne o direito internacional, foi de extrema valia. E, dada esse breve comentário, eu reitero os agradecimentos pela presença, pela exposição da professora Carla, e agradeço a todos pela presença neste painel. Muito obrigado pela participação de todos no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, da Academia Brasileira de Direito Internacional, a professora Carla, que nos brindou com uma excelente exposição, e aguardemos o próximo painel. Muito obrigado, pessoal.